Irmãos e irmãs, muito boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. É sempre um prazer e uma alegria retornar a essa casa, que é também minha, me considero daqui também. Eu louvo a Deus sempre pela oportunidade de podermos compartilhar a palavra de Deus. Vamos, sem mais demora, abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. A leitura da palavra de Deus será em Atos, capítulo 6. Nós vamos ler desde o versículo 16 também, até o versículo 34. Mas eu não vou expor toda essa passagem, apenas para contextualizarmos. Assim diz a palavra de Deus. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Que história extraordinária é essa, meus irmãos, não é? Tão importante para nós, tantas doutrinas que nós deduzimos dessa passagem, uma delas, inclusive, é a importância das crianças, da família, da casa, mas não é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Também não é exatamente sobre o momento da conversão do carcereiro, que também é muito importante. Nos fala muito sobre o chamado de Deus, o modo como o Espírito Santo trabalha na vida das pessoas e faz seus milagres acontecerem nos lugares mais inusitados. Isso aqui é uma prisão. Um homem se converteu à meia-noite ou mais.
E ali nasceu uma igreja. Uma igreja que nasceu dentro de uma cadeia, de uma prisão romana. A igreja dos Filipenses, para quem Paulo escreveria também uma carta rica, preciosa, que fala para nós sobre a alegria do Senhor, a verdadeira alegria do crente. Mas o que eu quero destacar, sobre o que eu quero falar nessa noite, é mais sobre o que está acontecendo, ou o que aconteceu aqui no verso 25, só isso. Porque isso aqui me desconcerta muitas vezes. Entender isso aqui é desconcertante. O texto diz, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Alguém podia dizer, mas o que tem de demais um crente orar, cantar louvor? Não é para isso que nós somos feitos? Nós fomos feitos para o louvor da sua glória. O nosso chamado essencial é adorar a Deus. Não é isso que fala, inclusive, o nosso catecismo, tanto o maior quanto o menor. Eles têm praticamente a mesma pergunta, dizendo qual é o objetivo da existência do homem? Qual é o fim principal? A razão central pela qual você existe? Qual é? Ele diz, glorificar a Deus e se alegrar nele, desfrutar dele por toda a eternidade, para todo sempre. Portanto, fomos feitos para o louvor da sua glória. 3 vezes Paulo fala isso na primeira carta, no primeiro capítulo da carta aos Efésios. Para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória. Então, o que há de extraordinário em destacar que 2 homens estão fazendo justamente aquilo para o que eles foram chamados, prioritariamente. Louvarem a Deus, bendizerem a Deus. E note que é exatamente isso que o texto fala, embora a nossa tradução diz assim, oravam e cantavam louvores. Esse e, na verdade, não é uma soma. Esse e é uma explicação. Essa conjunção, ela não está querendo dizer isso e mais aquilo. Ela está querendo dizer isso através daquilo. Isso desta maneira. Então, quando ele diz oravam e cantavam louvores, literalmente, isso é o que nós temos que dizer, é o que ensina a passagem na língua original. Eles cantavam orando, eles oravam através desses cânticos. Portanto, era só música mesmo, era só cântico mesmo. Porém, o cântico dava veículo para a oração. Porque cântico de louvor não é falar qualquer coisa para Deus. É oração a Deus. Portanto, tem que ser bem feita. Mas eu volto ao ponto. Por que tão destacável isso? Por que tão importante isso? Por causa das circunstâncias. Por causa das circunstâncias em que eles se encontravam. Eu posso dizer aqui, meus irmãos, que para estar lá, naquele lugar, naquela hora, cantando louvores a Deus, Paulo teve que superar 3 obstáculos, graves obstáculos, 3 empecilhos, tremendos empecilhos para o louvor. Ele teve que superar 3 inimigos, eu posso dizer. 3 grandes inimigos para o louvor, para o louvar, bendizer a Deus, para que cumpramos a nossa missão, o nosso chamado primordial de louvarmos Ele em todo o tempo. Como diz o Salmo 34, em todo o tempo louvarei ao Senhor. Estará nos meus lábios continuamente, não hoje sim, amanhã não, depois da manhã talvez, semana que vem quem sabe. Continuamente o seu louvor. Mas para isso, alguns obstáculos têm que ser vencidos. Eu vou começar do mais básico desses obstáculos, que Paulo e Silas tiveram que vencer naquela noite. Eles venceram suas limitações físicas. Porque eles estão aqui, amarrados num tronco,
dentro de uma prisão, lá no fundão da prisão, o texto fala, na parte interior da prisão, lá no calabouço romano mesmo. Não é um lugar agradável. Até é fácil sentar num banco como o nosso aqui, confortável, estofado, sendo dirigido por uma música agradável, bem tocada. Eu não sou contra isso, evidentemente que não. O ponto aqui é dizer que o nosso louvor não pode depender de conforto, de bem-estar, de agradabilidade, de saúde, de prosperidade. O nosso louvor é um chamado que deve ser obedecido, respondido em todo o tempo. O que aconteceu aqui, meus irmãos? A gente sabe, eles foram presos, mas por quê? Por que eles foram presos? Paulo e Silas estavam já lá em Filipos. Daqui a pouco eu conto o início da história, estou no meio agora. Estavam lá em Filipos, tinham encontrado um lugar de oração, uma mulher tinha se convertido, Lídia, mas aparentemente, se eu entendo aqui o objetivo do registro, aparentemente Lídia não poderia ser a formadora da igreja. Por quê? Porque ela não era dali. Lídia era uma vendedora de púrpura, de Tiatira. Portanto, aparentemente, ela estava passando uma temporada em Filipos para negócios. E foi ao lugar de oração, Paulo foi lá também, Paulo pregou, o Espírito abriu o entendimento, ela se converteu, graças a Deus, primeira crente da Europa. Não, ela não é a primeira crente da Europa, ela ainda é da Ásia. Porque Filipos é o primeiro lugar da Europa que Paulo chega. E a primeira convertida é Lídia, na Europa, mas ela não é da Europa. Ela ainda é da Ásia. Na verdade, o primeiro convertido da Europa é esse jovem aqui. Esse carcereiro aqui. Que se converteu naquela noite dentro de uma prisão. Porque 2 homens cantaram louvores a Deus no meio daquela prisão. Mas eles tinham sido presos, lembra? Por quê? Porque indo para a reunião de oração, depois de vários dias, aquele episódio estranho da adivinhadora, a pitonisa, como eles chamavam, que era uma escrava que previa o futuro, lia a sorte, nos moldes mais comuns que se tem por aí, mas aparentemente, eu acho que é isso mesmo que o texto quer dizer, potencializada por um espírito maligno. Que tinha um espírito maligno, ninguém tem dúvida, tinha mesmo. Mas o texto dá a entender que ela adivinhava por causa disso. E que quando Paulo expulsou o demônio, ela parou de adivinhar. Perdeu o poder, perdeu a força. Pelo menos foi isso o que os seus donos entenderam. Ela era uma escrava, tinha proprietários, senhores. Esses senhores a usavam, a exploravam, ganhavam dinheiro através dela. E bastante dinheiro, aparentemente. Aí chega um cara de fora e acaba com o lucro deles. E a mulher que ganhava um dinheirão, agora ninguém mais quer pagar, porque ela não consegue mais fazer nada. Então esses homens denunciam Paulo. É interessante como as coisas foram feitas aparentemente muito rápido, né? O texto diz aí no verso 19, vendo os seus senhores que se lhes desfizeram a esperança do lucro, ou seja, perceberam que agora dinheiro não vinha mais. E meus irmãos, aqui está um ponto sério. Mexeu com o bolso das pessoas, arrumou problema. As pessoas toleram o ministério, toleram a igreja, desde que elas não começam a se sentir ameaçadas. Mas aqui claramente essas pessoas estão ameaçadas. Perderam o dinheiro, perderam o lucro. O que elas fazem? Alguém tem que pagar por isso. Agarram Paulo e Silas, os arrastam, olha o termo, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Isso aqui foi um julgamento popular, uma espécie de pré-linchamento. Ia acontecer um linchamento. É que as autoridades interviram. Mas aparentemente ia acontecer um linchamento aqui. O qual não seria o primeiro que Paulo passou, porque ele foi linchado antes disso, lá na Galácia. Ele já tinha sido apedrejado lá. Estava já meio acostumado com isso. Mas o que acontece é que esses homens se organizam, eles são influentes, eles têm dinheiro,
eles dão um jeito de Paulo ser preso. Veja que o argumento deles é: esses caras aí, esses homens aí são judeus. E eles perturbam a nossa cidade, porque eles propagam costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Interessante eles trazerem a cidadania romana, a vida romana para o centro. Esses caras são agitadores. Mais tarde, Paulo vai para Tessalônica e depois para Bereia, e essa fama já chega antes dele. Olha, aqueles que estão transtornando o mundo chegaram aqui também, lá em Tessalônica. Que bom se a igreja tivesse um pouco mais dessa fama, né? No mundo de hoje. Não o pessoal que se conforma com o mundo, não o pessoal que imita o mundo, não o pessoal que tenta copiar o mundo, mas o pessoal que bate de frente com o mundo. E faz um rebuliço no mundo, e põe o mundo de cabeça para baixo. É isso que esses dois homens só estão fazendo. Mas aqui, teve um custo isso. E talvez seja por isso que às vezes nós não queremos fazer. Nós também sabemos qual é o custo. Teve um custo aqui. Levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores. Quem são os pretores aqui, meus irmãos? São os comandantes do exército romano naquela cidade. A guarda pretoriana naqueles dias era a guarda pessoal do imperador romano. Eram os soldados de elite, eram os alto nível. E, por sua vez, então, às vezes esses pretores eram designados para superintender regiões, militarmente falando. Esses pretores, aqui, eles agem pensando no bem comum. Antes que aconteça um linchamento público, que pode dar problema para as leis romanas, vamos agir preventivamente contra esses dois agitadores, a gente acalma a multidão e depois a gente vê o que faz. Mas olha o que eles fazem. Primeiro eles rasgam as vestes de Paulo e de Silas. Eles os despem. Mas não, por favor, pode desabotoar aí a camisa, pode desabotoar. Eles rasgam, é violência mesmo. Eles os despem publicamente. Isso é humilhação. Esses homens foram humilhados publicamente. Nus provavelmente ficaram. Não era muito comum ter roupa íntima naqueles dias. É bem possível que Paulo e Silas tenham ficado nus ou no mínimo seminus. No mínimo. Em seguida, o que eles mandam fazer? Açoitá-los com varas. Se engane não, essa aqui não é aquela varinha que você usa em casa para disciplinar seu filho. Ou que devia, pelo menos, usar. Isso aqui é uma vara longa, semiflexível. Ela não é muito flexível, mas também não é totalmente rígida. É uma vara especial para realizar uma cerimônia pública de punição. Isso é uma punição pública. Em geral, não sei se aconteceu aqui, mas é bem possível. Quando alguém era açoitado com varas, 2 homens faziam isso. Cada um com a sua vara. O sujeito era preso, colocado, amarrado às mãos, num muro. E os verdugos, os batedores, pegavam cada um a sua vara com as 2 mãos e batiam e se revezavam. Agora eu bato, agora é a sua vez, agora é a minha vez, agora é a sua vez. Para não cansarem, né? Porque é cansativo ficar batendo muito ali nas costas. Porque a ideia era realmente fazer aquela pessoa sofrer. Naquela noite, quando Paulo e Silas estão lá com as mãos ainda presas num tronco, cantando louvores a Deus, não devia ter um único espaçozinho ali nas costas de Paulo, ou nas pernas, ou nas nádegas, que não latejasse. Veja que depois que o carcereiro se converte, se arrepende, o que ele faz? Vai limpar, tratar
os vergões, deixava cortes. As costas, as nádegas, as pernas viravam sangue, puro sangue. Era um exercício bem feito. Por isso estão dizendo que eles tiveram que superar, em primeiro lugar, a barreira, a dificuldade física. E o fizeram naquela noite. E os resultados disso foram imensos e incríveis. E quantas vezes nós, se temos uma dorzinha de cabeça, já é o fim do mundo. Se está chovendo, friozinho, não vou na igreja hoje não. Saber? Hoje não. Se estamos com um probleminha na mão, no pé, ou em qualquer lugar, tudo muitas vezes é desculpa para não louvar a Deus. Nem publicamente, nem privadamente. Para poder cumprir o chamado divino da adoração, do louvor, de estar sempre nos nossos lábios o seu louvor. Muitas vezes, o que temos que superar são as limitações físicas. E aqui foram muitas limitações físicas a serem superadas, como eles o fizeram. O carcereiro colocou-lhe lá no fundo do cárcere, prendeu os pés, prendeu-os no tronco, o texto diz. Ou seja, nem sequer deixou eles descansarem depois de toda aquela sova que eles levaram. Sabe, meus irmãos, lá em 2 Coríntios 11, 24, 25, Paulo dá uma lista das vezes que ele apanhou. E ele fala lá, 5 vezes eu recebi uma quarentena de açoites menos 1. 5 vezes. Não é essa daqui, porque aquilo era um outro tipo de surra. Aquilo era com chicote, isso aqui é com varas. Então, tem aquelas outras 5 lá que não estão nessa conta. Mas ele fala em seguida 3 vezes fustigado com varas. É isso ele fala, 3 vezes fustigado com varas. Nós não sabemos onde é que foram as outras 2, mas uma você já sabe onde é que foi. Filipos. Uma das 3 vezes que ele foi fustigado com varas, esse que você já sabe onde foi. Sem descanso, preso no tronco, eles cantam e louvam a Deus. Superaram, portanto, os impedimentos físicos, porque eles não podem mesmo. A doença não pode nos impedir de louvar a Deus. A dor não pode nos impedir de louvar a Deus. As limitações de quaisquer naturezas não podem nos impedir de louvar a Deus, porque nós somos chamados para louvá-lo em todo o tempo. Mas tem um segundo aspecto aqui que Paulo teve que superar naquela noite para poder cantar esses louvores. Essas músicas que eles cantaram à meia-noite. Aí não era sofrimento físico. Era, eu diria, ligado a isso. Mas uma valência mais psicológica, eu diria. Havia ali um sofrimento espiritual, emocional também. Você vai entender. Acontece o seguinte. Tudo isso que aconteceu com Paulo naquele dia, eles foram levados à praça pública, eles foram despidos, eles foram fustigados com varas, eles foram presos, colocados no interior lá da prisão, preso no tronco. Tudo isto foi, da perspectiva jurídica romana, ilegal, totalmente ilegal, absolutamente ilegal. Era injusto. Às vezes, quando nós nos sentimos injustiçados, alguém não nos tratou bem, não recebemos a honra que devíamos, não nos deram o agradecimento que nós esperávamos, isso amarga o nosso coração. Nós ficamos inúteis para o louvor a Deus.
o apóstolo Paulo, naquela noite, ele tinha todos os motivos para estar ali reclamando e dizendo: quando eu sair daqui, eu vou processar meio mundo. E eu vou querer uma indenização. E olha, digo a você que ele ganharia. Ganharia fácil. Sabe por quê? Vocês sabem, o apóstolo Paulo tinha uma prerrogativa, podemos dizer. Ele tinha um status que o destacava como pessoa na sociedade. Ele tinha o quê? Os irmãos sabem. Cidadania romana. O que era a tal da cidadania romana? Era um privilégio concedido pelo Império para alguns cidadãos do Império que não moravam em Roma. Ou seja, se você nasceu em Roma, você é cidadão romano. Pronto. Mas se você não nasceu em Roma e nasceu em outro lugar, você poderia ser cidadão romano. Mas por um privilégio especial concedido. Grosso modo, é mais ou menos o que hoje em dia as pessoas querem, ter o passaporte europeu, ou ter o famoso green card, né, para não ficar barrado ali na fronteira do México antes que o muro vai ser levantado. Dá alguns direitos, dá algumas prerrogativas. Mas o ponto principal naqueles dias, além de... Assim, rapidamente, por que será que o apóstolo Paulo tinha isso, hein? Não era muito comum que judeus tivessem isso. Lembra que o rei lá, o Agripa, se não estou enganado agora o nome dele, falou que teve que pagar uma grana para conseguir essa cidadania romana? Quando eles estavam conversando, e Paulo falou, pois é, eu tenho isso de nascimento. Como assim de nascimento? Então, em algumas situações, Roma concedia a cidadania por atacado, assim, por uma cidade inteira. Por exemplo, as cidades da Ásia Menor, a maioria delas tinham cidadania romana. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, porque elas eram cidades colônias. Lá no passado, quando o Augusto conquistou o Império do Alexandre, o Grande, né, conquistou o restante, lá no Oriente, a campanha militar muito grande foi lá para conseguir subjugar toda aquela parte do mundo. Então, no retorno, onde que ia colocar todos aqueles soldados condecorados, oficiais? Então eles foram alojando esses soldados nessas cidades aí, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, e deram um adicional. Olha, aqui essa cidade é uma colônia romana, portanto, você nasceu aqui, você é um cidadão romano. Mas Paulo não nasceu nessa cidade, nasceu em Tarso, que até onde se sabe não tinha isso. Então, por que ele tinha a cidadania? A possibilidade é que o pai de Paulo, o antigo Saulo, tivesse sido um soldado condecorado. Foi um herói de guerra, talvez. E por causa disso, ele recebeu para ele e para sua família cidadania romana. Paulo tem isso de nascimento. Talvez isso explique por que Paulo usa tanta linguagem militar nas suas cartas. Tantas vezes ele fala, né? Linguagem militar, bélica, soldado, estratagemas, guerra, como é que funciona? Luta, né, armadura. Ele usa muito essas expressões. Alguém acha que talvez é porque ele vivia muito tempo na cadeia, então ele conhecia muito soldado, via o tempo todo soldado, pode ser. Mas não seria impossível que ele tivesse isso por causa também do seu pai. Qualquer que seja o caso, ele tinha cidadania romana. E o que isso dava para ele? Uma coisa muito valiosa naqueles dias. E hoje também. A gente entende um pouco disso. Mas aqui para nós é ruim. Sabe a história do foro privilegiado? Então, é mais ou menos isso. Nós temos um sistema no Brasil que uma pessoa, um deputado, um ministro, alguém assim, ele tem foro privilegiado. Ou seja, ele não pode ser julgado, preso em primeira instância, aqui, na justiça comum. Ele tem que ser julgado lá pela justiça ou eleitoral, ou estadual ou federal, depende da esfera em que ele está. É prerrogativa de foro. Só posso ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Como lá não tem julgamento nenhum, o cara sabe que ele vai ficar a vida inteira numa boa. Pois é, Paulo teve um dia que ele apelou, sim, ele disse, quero meu foro privilegiado. Ele estava lá em Jerusalém, ele viu que ia ser morto, porque os judeus estavam lá armando mesmo uma situação, uma emboscada para matá-lo. Ele sabia que se ficasse lá mais tempo não ia ter nem julgamento, ia ser morto. Ele falou, apelo para César. Que significa,
apelo para o Supremo Tribunal Federal. Quero ir ser julgado lá em Brasília. Foi mais ou menos isso o que ele apelou. E por isso ele foi transferido para Roma. Só que depois lá não deu muito certo, aparentemente. Porque Paulo imaginava que ao chegar em Roma, basicamente as autoridades romanas iam fazer, quer saber, é um assunto lá entre os judeus. Esse cara é um cidadão romano. Solta ele. Mas quando ele chegou em Roma, parece que um desses caras parecidos aqui com Filipos foi lá acusá-lo de ser um transtornador de Roma. Aí complicou tudo. Aí ele foi acusado e condenado. E aparentemente morto. Mas o ponto aqui é o seguinte: um cidadão romano não pode ser preso por uma autoridade, nem por um pretoriano, sem passar por um processo. Não existe prisão preventiva para um cidadão romano. Portanto, tudo o que eles fizeram com Paulo naquele dia, despiram, levaram para a praça pública, humilharam, bateram, prenderam, foi tudo ilegal, inclusive conforme a lei romana. Era injusto. Profundamente injusto. Nota, no dia seguinte, os pretores perceberam a bobagem que fizeram e foram lá se desculpar com Paulo. Ou seja, eles viram a bobagem que eles fizeram. Mas até aí, meus filhos, já foi vergão que não acabava mais nas costas. Humilhação de toda a natureza. Abuso. Eles passaram por tudo isso. Mas isso não os impediu de louvar a Deus. Não os impediu de cantar louvores a Deus. Presos num tronco, dentro daquele calabouço. Injustiçados. Paulo ficou fazendo conta aquela noite, tipo assim, carcereiro, tua hora vai chegar. E aqueles pretores lá, o emprego deles, já era. Porque amanhã mesmo eu vou entrar com uma ação. E vou processar todo mundo que fez essa injustiça comigo. Irmãos, a busca da justiça própria, a busca da autossatisfação é uma terrível inimiga do louvor. Ela acaba, ela destrói o nosso louvor e adoração. O senso de não me tratar como eu mereço, o senso de não me deram o que é devido, o senso de eu vou atrás dos meus direitos, não é, nunca foi, nem nunca será ajuda para o louvor. É uma luta psicológica até aí, emocional, que tem que ser superada. Dificuldades físicas não podem impedir o nosso louvor. Dificuldades emocionais não podem impedir o nosso louvor a Deus. Mas tem uma terceira dificuldade aqui. E para muitos pode ser a pior de todas. Eu chamo de dificuldade teológica. Sim. Houve uma dificuldade teológica por ser superada naquela noite, à meia-noite. E aí, tem que voltar um pouquinho ao começo da história. Como é que Paulo chegou, afinal de contas, em Filipos? Então, vamos ver o próprio texto, é a forma mais rápida de nós vermos o que aconteceu no início do capítulo 16. Paulo tinha superado um grande momento crucial do seu ministério, primeira viagem missionária completa, problema lá dos judaizantes que queriam circuncisão para os gentios, concílio se reúne em Jerusalém, decide, Paulo está certo, judaizantes estão errados, acabou a circuncisão. Que vitória essa de Paulo! Encerrou um período duro, de grande luta que ele enfrentou, ele saiu vitorioso. Aí ele diz, agora vamos recomeçar. Vamos pregar o evangelho em outros lugares. Essa fase está encerrada.
graças a Deus deu tudo certo, vamos agora para a nova etapa, nova fase. Mas aí as coisas não começam a dar muito certo, não. O texto diz que, no versículo 6, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, ou seja, eles querem ir para um lugar, Ásia aqui talvez seja aquela parte da Galácia, onde estão as igrejas Listra, Icônio, Derbe, Antioquia da Pisídia, aquelas cidades importantes na primeira viagem de Paulo. Mas talvez já seja uma referência às outras cidades da Ásia, já mais ao ocidente, quase perto já da Macedônia, que são as cidades da região ocidental da Turquia. Éfeso, Pérgamo, Esmirna, Tiatira, ficava nessa região. De qualquer forma, Paulo quis ir para uma dessas regiões e o Espírito disse, não, que não vai. Como? Não sabemos. Simplesmente o Espírito de Jesus não o permitiu. Então o que eles fazem? Tentam ir para outro lugar. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, aí sim, bem para o norte da Ásia Menor, já lá para cima, região bem atrasada, distante. Mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Ou seja, Paulo parece estar batendo cabeça aqui. Ele tenta ir para um lugar, não dá. Tenta ir para o outro, não dá. Aí eles vão até o litoral, até a cidade de Troade, estacionam ali e dizem, agora, vou esperar aqui. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente, procuramos partir para aquele destino, olha essa expressão aqui, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Essa conclusão foi desafiada. Essa conclusão foi severamente desafiada. Porque alguns dias depois, ele está num tronco, dentro de uma prisão romana, injustiçado, sem mais espaços nas suas costas para vergões, cantando louvores a Deus. Só essa parte parece não encaixar. Porque eu chamo isso de uma dificuldade teológica. Porque é tendência de muitas pessoas louvarem a Deus enquanto eles acham que Deus é favorável a eles. Enquanto eles pensam que, às vezes não é esse o pensamento, assim que eu vou dizer, que está na superfície, mas às vezes é o que está lá dentro. Que eles meio que manipulam Deus. Eu louvo, então ele tem que me abençoar, né? Eu cumpro o ritual, então ele precisa fazer a parte que ele prometeu. Aliás, se você quer saber, essa é a teologia das igrejas por aí. Quando se pensa em louvor. Toma lá da cá. Troca. Negócio. Lucro. Agora, quando perde tudo, fica mais difícil. Para quem segue esse tipo de teologia. Eu sei que você vai dizer, pastor, mas está claro, né? O Senhor queria que Paulo fosse a Filipos, que ele acabasse preso, porque ele queria que o carcereiro se convertesse e nascesse uma igreja. Você não disse isso? Disse. Então não está claro tudo isso? Tá, para nós que estamos lendo esse texto completo, mas quando Paulo e Silas estão ali com as mãos presas no tronco, com as costas ardendo, eles não estão vendo isso. Eles não estão vendo que daqui 10 minutos vai ter um terremoto. E que um carcereiro vai vir aí trêmulo. E vai dizer, olha, diante disso tudo, eu só posso fazer uma coisa para vocês. O que eu faço para ser salvo? Quando se vê a obra de trás para frente, a gente consegue ver os motivos, as razões, os propósitos de Deus. Mas quando se olha da frente,
de trás aqui para a frente. Eu devo ter trocado todo esse exemplo aí, mas você entendeu? Quando se olha do fato em si para o futuro, que você não enxerga, que você não conhece, que você não vê, então é pela fé. É pura e simplesmente pela fé. Ué, que deu errado? Nós não obedecemos, nós não fizemos o que Deus mandou, nós não viemos para cá. E começou bem, né? A Lídia se converte de cara. Nossa, que beleza, já se converteu alguém. Opa, vai formar uma mega igreja aqui em Filipos. Não é bem assim. Vai, mas através de uma prisão. Através de um cárcere, através de açoites. Para entrar na listinha dele lá de 3 vezes fustigado. Com varas. Mas o meu ponto aqui é o seguinte. Nós temos que louvar a Deus, mesmo reconhecendo a nossa incapacidade de entender os planos de Deus, de entender os objetivos de Deus. Nós não louvamos a Deus só porque Ele está sendo camarada conosco. Está nos dando saúde, está nos dando trabalho, está nos dando uma família organizada. Isso não é o verdadeiro louvor. O verdadeiro louvor sobrevive e se fortalece aos sofrimentos físicos, aos sofrimentos emocionais e aos sofrimentos espirituais ou teológicos. De qualquer forma, o crente é chamado para glorificar a Deus para sempre. Então, que tal começar já? Que tal exatamente agora? Ah, mas eu estou no meio de uma situação ainda muito complicada ainda. Não há o que esperar. A dedicação ao louvor de Deus precisa estar em todo o tempo. Talvez você tenha problemas físicos. Dói a coluna. Dói a cabeça. Eu sei de grandes homens de Deus que eu conheço e que têm enxaqueca quase que 24 horas por dia. Eu não sei o que é isso, eu não tenho dor de cabeça. Eu sou abençoado nesse sentido. Eu sei de pessoas que servem a Deus. Talvez você tenha coisas de natureza física para superar, mas elas não devem impedir o seu louvor. Talvez você tenha problemas emocionais, psicológicos graves. Talvez você foi injustiçado. Pessoas fizeram com você o que não deviam ter feito. E talvez você culpe a Deus por ter deixado isso acontecer. Mas o verdadeiro louvor supera isso. Não porque entende necessariamente todo o plano de Deus, mas porque confia em Deus. Porque sabe que Ele tem a nossa vida em suas mãos, o presente, o passado, o futuro. Porque sabe que aquele que te guarda não dorme. Sim, ele estava acordado à meia-noite lá também, vendo os seus 2 servos, cantando e chorando, provavelmente também. Isso é um cântico bem desafinado, eu imagino. Mas olha o efeito que isso causou. O carcereiro se converteu, sua família se converteu, talvez outros presos se converteram, e finalmente a igreja de Filipos nasceu. Deus pode usar poderosamente o nosso louvor. Eu espero que você tenha entendido que eu estou falando que louvor é mais do que cantar aqui.
Isso aqui também é louvor. Mas o texto diz, continuamente nos meus lábios o seu louvor. Louvemos, pois, a Deus. Oremos. Seja louvado, ó Deus Supremo. Seja louvado, ó Deus, que através de Jesus Cristo, tu realizaste a grande obra da redenção e da salvação das nossas vidas, nos recriando assim para o louvor da tua glória. Ajude-nos a todos os dias louvarmos e bendizermos ao Senhor nosso Deus. E que empecilho algum, de fato, seja eficiente na tarefa de nos separar desta obra magnífica que o Senhor separou, preparou e deseja. Porque ouvimos o próprio Jesus dizer que o Pai procura adoradores. Que o Senhor encontre em nós os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, sabendo que só em Jesus o nosso louvor é agradável a Ti. Nós te pedimos isso e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.